Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trago informações importantíssimas para todos os brasileiros que exercem alguma atividade remunerada e por isso têm desconto de INSS ou precisam pagar o próprio INSS. Teve muita alteração com a reforma da Previdência e andei observando aí pelos comentários e pelos clientes que vêm aqui no escritório que o pessoal não está tomando os cuidados necessários porque a reforma da Previdência, como eu disse, mudou muitas coisas, mas as pessoas não arrumaram as informações em 2020 e provavelmente vão cometer o mesmo erro em 2021. Então, se você assistiu o meu vídeo, você vai entender o que eu tô falando e vai arrumar suas informações para quando você for aposentar não tiver nenhuma surpresa. E isso não é só para quem está quase chegando no momento de aposentar, não. É para todo mundo que exerce uma atividade remunerada, seja com 16 anos como aprendiz, ou então se você já está quase aposentando. Isso serve para todo mundo. Então você precisa ter esses cuidados e indico que você assista esse vídeo até o final para ver se está cometendo esses erros. Mas antes do conteúdo, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo o que acontece na Previdência Social e para que eu saiba que vocês estão gostando dos vídeos. E ainda trago uma novidade para os advogados. Indico que vocês entrem no meu canal do Telegram. Lá eu vou trazer muita informação além do que eu trago no YouTube, porque eu vou falar de processo, vou falar de recursos, de gestão, tudo que eu utilizo aqui no meu escritório. Então eu vou abrir as portas no meu escritório e trazer tudo o que eu faço aqui, todo o meu dia a dia, lá no Telegram e no meu Instagram pessoal. Então ali na descrição do vídeo tem o link do Telegram e todos os nossos links de todas as nossas redes sociais, porque cada uma delas trabalha com informações diferentes. E pra gente já começar o conteúdo, venho novamente me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Então, pessoal, vamos ao conteúdo. Esse vídeo de hoje vem explicar como que é feito o recolhimento do INSS para você que exerce uma atividade remunerada ou se você paga o INSS como facultativo porque você prefere pagar. Então, existem dois tipos de segurado no INSS, o facultativo e os que são obrigatórios. O facultativo, ele simplesmente decidiu começar a pagar INSS e paga como facultativo, ou seja, seria as donas de casa ou pessoas que preferem pagar INSS, mas não exercem uma atividade em si, não são empregadas, não possuem uma empresa, não são autônomas, não prestam serviço para ninguém, simplesmente resolveu pagar para ter direito aos benefícios. Esses são os facultativos. Mas também temos os segurados obrigatórios e que não têm a opção de não pagar INSS. E como que funcionam os obrigatórios? Você pode ser empregado, você pode ser contribuinte individual, e aí tá os autônomos, o MEI, todos entram nessa categoria de contribuinte individual que paga o próprio INSS. Você pode ser também trabalhadora doméstica ou trabalhador rural. E ainda o segurado especial. Então são várias categorias. Sobre o segurado especial eu não vou falar nesse vídeo de hoje, porque é uma categoria totalmente diferente e não tem recolhimento de INSS, tem que ter a prova da atividade rural. Os domésticos eu também não vou trazer no vídeo de hoje, vai ser um vídeo específico sobre trabalhador doméstico, porque é totalmente diferente a forma de recolhimento, é pelo ex-social, é outra situação. Vamos focar então nas outras categorias. Se você paga INSS como facultativo ou como contribuinte individual, o mínimo do seu recolhimento tem que ser um salário mínimo. Se você não paga o INSS sobre pelo menos um salário mínimo, você precisa complementar essa contribuição. Então, por exemplo, o salário mínimo agora é R$ 1.100 e você pagou sobre R$ 900, você pagou errado. E para que isso seja considerado tanto para tempo de contribuição como para carência, você precisa pagar sobre R$ 1.100. Então, você paga a diferença do INSS correspondente aí R$ 1.100 menos R$ 900. Sobre essa diferença, você paga o INSS, então, no momento de aposentar. Ou então você pode já efetuar esse recolhimento, porque assim vai ter redução de juros e correção monetária. Só que além disso, você precisa observar qual categoria que você está pagando e qual o tipo de recolhimento. Você pode pagar 11% ou 20% de modo geral. Quem paga 11% paga sempre sobre um salário mínimo, se não pagou precisa corrigir, e aposenta somente por idade. Esse era um requisito antes da reforma da Previdência, que existiam duas aposentadorias. Agora com a reforma da Previdência existe uma aposentadoria só e as regras de transição. Então, se você vai entrar em uma das regras de transição da idade, é 11%. Se você for entrar em uma das regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, aí é sempre 20%, você continua pagando 20%. E o segredo dos 20% é que você pode escolher a base de cálculo. Então você não pode pagar 11% sobre R$5.000, não.
11% é sempre sobre o salário mínimo. Os 20% que você pode escolher a base de cálculo e teria direito a todos os benefícios do INSS, inclusive a aposentadoria por tempo de contribuição, sendo 11% apenas aposentadoria por idade e os demais benefícios, auxílio-doença e tudo mais. Isso continua normal. Mas se você quer aposentar por tempo de contribuição, você precisa pagar 20% ou então lá na frente complementar a diferença. Mas isso já existia antes da reforma da Previdência. Você sempre teve que pagar sobre pelo menos um salário mínimo para ser considerado quando você efetua o próprio recolhimento. E aí entrava os contribuintes individuais, autônomos e também o facultativo. Nunca era considerado a contribuição realizada abaixo do salário mínimo. Só que com a reforma da Previdência veio uma alteração que se aplica também aos empregados. Antes da reforma da Previdência, quem era empregado não precisava se preocupar com o INSS de forma alguma. Ia ter a retenção que o empregador faz lá no própria folha de pagamento, no próprio holerite, ele já retira a contribuição correspondente e você não precisava se preocupar com nada. Se o empregador pagava, se não pagava, se constava no INSS ou não, isso não fazia diferença. Você precisava comprovar somente que trabalhou e que continuou trabalhando até tal data. E se o seu salário fosse maior que o salário mínimo, você precisava comprovar então qual que era o valor do efetivo recolhimento. Mas se a empresa pagou ou não, não fazia diferença. Agora, com a reforma da Previdência, você precisa se preocupar sim e muito com o valor da sua contribuição. Por quê? Se o seu empregador não pagou o INSS, aquele período não vai ser considerado se você não efetuar o recolhimento sobre pelo menos um salário mínimo. Se você trabalhou 3 dias na empresa e o seu salário, por exemplo, foi R$200, ele é inferior ao valor do salário mínimo. Você precisa pagar a diferença dessa competência para chegar no mínimo no valor de um salário mínimo. Então vamos lá. Hoje, fevereiro de 2021, o salário mínimo é R$1.100. Você trabalhou numa empresa um único dia e depois foi mandado embora. Você recebeu então a sua remuneração correspondente a R$100. Você precisa efetuar a complementação até chegar em R$1.100, que é o salário mínimo atual. Então, você vai pagar a diferença sobre R$1.000. Esses R$1.000 você se encaixa na alíquota de 7,5%. Então você vai lá, vai entrar no site do INSS, eu vou disponibilizar aí algumas informações como que é feito, qual que é o site que você entra e tudo mais, para você gerar essa sua própria guia de complementação. Isso é importante você observar principalmente na data de admissão, quando você não começa no primeiro dia, na data de rescisão, quando você não trabalhou pelo menos 30 dias, nos meses de férias, nos meses em que houve falta, nos meses em que você teve um benefício da INSS e precisou se afastar, e principalmente se você trabalha menos que 8 horas por dia. Se você tem aqueles contratos de serviço temporário que você trabalha 2 horas por dia, ou você trabalha apenas uma semana, você trabalha dia sim, dia não. Se o seu salário, se o valor da prestação de serviço, os caminhoneiros também, que às vezes recebem por frete, se você não efetua o recolhimento sobre o mínimo, um salário mínimo, vai ser desconsiderado ainda que você seja empregado. Então, por favor, tenham muito cuidado em relação a isso no ano de 2021. Por quê? Você precisa efetuar o recolhimento de complementação até o final do ano. Então, se você não complementar as suas contribuições durante o ano de 2021, em 2022 você não consegue complementar. E lá no momento de aposentar, você pode juntar contribuições, pode pegar um mês que deu meio salário mínimo e outro mês que deu meio salário mínimo, juntar as duas e dar uma contribuição só. Só que deixar para fazer isso lá no futuro vai fazer com que haja uma redução muito grande do seu tempo de contribuição e de carência. Então é importante você fazer essa complementação, se você já sabe que vai ter esse risco, no mês seguinte já efetuar a complementação. Se você efetuar a complementação desse mês de fevereiro em março, ou seja, efetuar a complementação logo após a prestação de serviço, você não paga juros nem multa. Se você fizer isso mais para frente, ultrapassando esse período de pagamento mínimo, você já paga juros e multa. Então, o ideal é você acompanhar mês a mês se houve o recolhimento. Agora com o meu INSS é facinho de você acessar e acompanhar o seu empregador para ver se está pagando certinho o INSS, se deu menos que um salário mínimo, se você precisa complementar para você não perder dinheiro pagando com juros e multa algo que você já sabe que está incorreto, e também para que você não tenha dor de cabeça no momento de aposentar, de pedir um benefício. Se você é mais novo, está longe de aposentar ainda, leve em consideração essa situação
para a questão de auxílio doença, para a questão de salário maternidade, auxílio acidente, coisas que você não sabe quando que vai acontecer. Como vocês já sabem, eu já expliquei, tem um período de carência, período de manutenção de qualidade segurado, e se você não está efetuando o recolhimento sobre o mínimo, um salário mínimo, aquele mês que não foi recolhido, ou durante 6 meses que não houve recolhimento correto, você pode ter perdido a qualidade segurada, e faz total diferença para você receber benefícios então do INSS. Então fique atento, analise mês a mês o que foi feito, já começa agora em 2021 diferente. Se passou 2020, você resolve lá pra frente, mas em 2021, resolva mês a mês, analise se a empresa está pagando sobre o mínimo, um salário mínimo, se as suas contribuições foram efetuadas corretamente, se você recebe por frete ou por prestação de serviço, se chegou ali no mínimo necessário para você não ter dor de cabeça no futuro. Então é isso, é essa noção que eu queria trazer para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para você acessar o site da Receita e gerar essa guia de complementação. Relembra os advogados dessa alteração que a gente fez de utilizar o Instagram e o Telegram, além do próprio YouTube, trazendo sempre informações para vocês. E vejo vocês então na próxima quarta com um novo vídeo. Até lá!